Oi pessoal, aqui é a Celcina do A Janela Secreta e esse é mais um vídeo da coluna Minhas Leituras. Dessa vez eu vou mostrar os livros que eu li no mês de março de 2026. De novo, eu deixei a coluna atrasar um pouquinho. Eu tô gravando esse vídeo no final de abril, eu não sei se eu consigo subir ele ainda no mês de abril ou só no começo de maio. Mas enfim, vamos lá. O primeiro livro que eu li em março foi O Natal de Poirot, da Agatha Christie. Como eu havia falado, eu comecei a ler os livros dessa autora esse ano e eu tenho um box com 3 volumes. O primeiro livro que eu li no mês de fevereiro, que foi O Assassinato no Expresso do Oriente, e esse aqui é O Natal de Poirot. Esses livros não têm bem uma ordem para você seguir, mas eu tô seguindo a ordem de publicação da autora, então o Assassinato no Expresso do Oriente foi publicado antes desse aqui. E o outro livro que eu tenho, que eu vou ver se eu leio ainda esse mês, que é o Caio Pano. Bom, esse aqui eu achei um pouco melhor ainda do que o Assassinato no Expresso do Oriente, porque eu consegui me identificar mais com os personagens, eu senti que teve um pouco mais de profundidade. Nesse livro aqui, assim como nos outros, acredito que os outros livros da autora também são assim, a gente tem o detetive Poirot, que ele já está, por questões do acaso mesmo, ele já está no ambiente que acontece algum assassinato, ou ele é chamado para ajudar a desvendar o assassinato. Bom, aqui a gente vai acompanhar os membros de uma família, da família Lee, onde a gente tem o patriarca, que é Simeon, eu acho que é assim que pronuncia o nome dele, Simeon Lee, que ele já é um senhor e ele é muito, muito rico. E nesse Natal, ele quer reunir toda a família, todos os filhos. Tem alguns filhos que são mais distantes dele. Tem membros da família que ele ainda não conhece, que ele vai conhecer. Então, acaba juntando toda a família para esse Natal. E daí acontece um assassinato de um dos membros da família. E esse livro aqui é como se fosse uma espécie de quebra-cabeça, onde cada personagem, motivação e tal são pecinhas, onde a gente vai juntando as coisas e tentando aí entender qual foi o personagem que tem mais motivação para ter executado esse crime. E daí o detetive Poirot, ele estava na cidade, então ele é chamado para poder investigar as pessoas, né, os membros da família, são todos suspeitos desse crime. Eu achei muito legal. A Agatha Christie, ela tem um jeito diferente de guiar o leitor pelo todo o cenário que ela cria. E eu acho particularmente difícil você conseguir descobrir o assassino antes do próprio detetive, porque pistas vão começando a surgir. Muitas vezes são pistas falsas e você não sabe que aquelas pistas são falsas, você só pode desconfiar se realmente foi implantado ali ou não. Muitos personagens, eles mentem, eles contam uma versão e depois descobrem que, na verdade, eles estão escondendo alguma coisa, mas não necessariamente é porque esse personagem é o assassino. Então eu acho particularmente difícil de identificar o assassino por conta disso. E a gente é guiado pela autora, ela é como uma espécie de labirinto e ela vai guiando a gente e a gente vai seguir os passos que ela quer. Não é um livro, assim, muito espetacular. Eu dei 4 estrelas para esse livro, mas é uma leitura muito boa, super rápida. Ele é bem pequeno, assim como os outros livros da autora. Pelo menos essa edição minha, ela tem 223 páginas. E, nossa, é muito gostoso de ler esse livro. Você mal vê o tempo passar, eu li muito rápido mesmo. Bom, o segundo livro que eu li foi esse calhamaço aqui, que é o Casa de Folhas, do Marquis Danielewski. Esse livro aqui é sensacional, gente. Que livro é esse? Ele é espetacular. Eu fiz várias marcações ao longo da leitura para me auxiliar quando for fazer a resenha. Inclusive, eu gravei um vídeo resenha desse livro porque eu precisava de um vídeo para poder falar melhor sobre o livro, desenvolver melhor e explicar o porquê que eu gostei tanto desse livro. Eu ganhei ele de presente de aniversário do meu namorado, mas eu só tive condições de ler esse livro esse ano. Mas felizmente eu peguei o momento certo, exato para ler esse livro. Esse é um clássico do terror experimental, com páginas que simulam toda a loucura e a estranheza que tá acontecendo aqui com os personagens, que tá acontecendo no meio da história. É
um livraço, assim, que me surpreendeu super positivamente. E eu fiquei completamente viciada, eu fiquei completamente obcecada por essa história. Eu li ele super rápido, ele é um verdadeiro calhamaço, mas eu sempre digo que não tem muito a ver o tamanho do livro com o tempo que você leva pra ler ele. Às vezes você tá com um livro muito pequeno, mas ele acaba não engata a leitura. E aqui eu levei uns 4 dias pra ler esse livro, ele tem 738 páginas. E ele não é uma leitura exatamente difícil, mas ele dá um pouco de trabalho. Bom, esse livro aqui, a gente tem a história, é uma história dentro de uma história. A gente tem um manuscrito que foi escrito por um senhorzinho cego, que morava sozinho, não tinha família, chamado Zampano. E esse manuscrito, ele foi encontrado por um jovem aprendiz num estúdio de tatuador chamado Johnny Trunch. E aí o Johnny, ele encontra esse manuscrito e ele começa a ficar completamente obcecado. E ele toma pra si o trabalho de... Além de estar lendo a história e tal, ele toma o trabalho de editar o livro e levar o livro para publicação. Então, a gente vai ter a história do livro escrito pelo Zampano aqui. E ao mesmo tempo também a gente acompanha a história do Johnny, que foi o rapaz que encontrou o manuscrito. E ele faz muitas notas, então ao longo da leitura a gente acompanha o que está acontecendo com ele. O livro começa a afetar muito a vida dele, ele começa a ter alucinações, ele começa a ter pesadelos, começa a ter sensação de alguma coisa maligna estar espreitando ele nas sombras. E a gente vai acompanhando o Johnny enlouquecendo à medida que ele estava lendo o livro, a gente tem as notas dele aqui. Bom, e sobre o que é o manuscrito do Zampano? Esse manuscrito é sobre um documentário. O Zampano fez uma análise a nível acadêmico de um documentário chamado Registro Navison. Só que esse documentário, ele não existe. Ele fez toda uma análise acadêmica em cima desse documentário, desse filme, e o Johnny, quando foi buscar pelo documentário, ele não encontrou em lugar nenhum. E o Zampano aparentemente ficou obcecado por isso, o Johnny ficou obcecado pela história do Zampano. E bom, sobre o que é esse documentário? O documentário, ele foi feito por Will Navison, que ele se mudou com a família para uma casa no interior do estado da Virgínia, e aí ele começou a registrar a mudança dele, ele queria fazer vários vídeos caseiros sobre a família, quando eles se mudaram de casa, como é que era o dia a dia. E daí acontece que a casa que ele comprou, ela é uma casa muito esquisita, no mínimo esquisita. Começa a surgir, vou contar um pouco mais rápido, porque vai ter resenha dele. Começam a surgir cômodos na casa, surge um cômodo, onde antes não tinha nada, surgiu um cômodo do nada. E também surge depois um corredor, num lugar onde era completamente impossível o corredor, tipo, numa parede que dava pra fora da casa. Então, tipo, não deveria ter um corredor ali, porque já é fora da casa e não tem um corredor. E daí, então, a gente tem essa casa que ela é maior por dentro do que por fora. O vídeo de resenha dela, e aí eu acredito que vai ao ar logo depois desse vídeo, então não deixe de conferir, eu explico mais detalhes, mostro esse livro por dentro. Ele é completamente diferente por dentro, ele tem muitas páginas assim, que em determinado momento um dos personagens vai fazer uma expedição, tem muitas páginas assim, que simula realmente o que está acontecendo com os personagens da história. Mas assim, não é um livro muito difícil de ler. A grande diferencial dele, além da história e tudo, enfim, é porque ele tem muitas notas. Ele tem muitas notas de rodapé. Só que você não vai ficar confuso, não dá pra confundir, porque eles têm fontes diferentes, é tudo muito bem sinalizado. E a leitura desse livro, ela é um pouco labiríntica. Por quê? Porque a gente tem notas que levam a outras notas, notas que levam ao apêndice, e aí você vai seguir a leitura como o autor propõe. Se você seguir direitinho, você vai ter uma experiência de leitura única. Você vai ler, de repente você decai na nota, então você não vai pular nenhuma nota, porque todas as notas são importantes para a história, para você entender. E também aqui é como se fosse um quebra-cabeça. Você começa a receber muitas peças, algumas peças você recebe e parece não encaixar em lugar nenhum da história, parece ser alguma informação completamente desconectada da história, mas logo depois você descobre o porquê que ele explicou tudo isso.
Então, é uma leitura espetacular. Um dos melhores livros que eu li esse ano. Foi incrível, tá, gente? Então, assim que eu postar a vídeo resenha, eu vou deixar o link aqui pra vocês irem lá conferir mais detalhes sobre essa história. Bom, eu deixei o pior pro final. Esse foi a última leitura do mês de março. Foi um livro terrível de ruim. Ele é péssimo, gente. Esse livro é muito ruim. Esse é Desejo Sombrio, da Christine Fair. E é mais uma série hot das antigas. Eu tava desenterrando alguns livros da minha estante que eu acompanhava na época que eu tinha abandonado o blog, lá pra 2015, por aí. E daí, esse daqui é o segundo volume da série Os Cárpatos. O primeiro volume é O Príncipe Sombrio. Esse aqui é Desejo Sombrio. Ele é um pouco na pegada daqueles livros Irmandade da Daga Negra, mas a Irmandade da Daga Negra é bom, esse é ruim. É muito ruim, realmente. Assim, eu achei muito ruim. Bom, essa é mais uma série hot de vampiro, onde a gente tem essa raça de vampiro que são os Cárpatos, que eles também são um pouco diferentes. Essas séries, elas têm mitologias diferentes para explicar os vampiros. Nesse caso, os Cárpatos, eles têm uma conexão muito forte com a natureza. Eles precisam da terra para se curar, eles são milenários, eles vivem 1000 anos. E eles se transformam em animais. Só que assim, esse livro não funcionou pra mim, não funcionou mesmo. Eu li o primeiro volume há muito tempo, mas eu não lembrava de absolutamente nada. Eu fui na minha resenha, ainda bem que eu escrevia resenhas, e aparentemente eu gostei do livro, mas eu acho que se eu lesse o primeiro volume hoje, eu também acho que eu não iria gostar, não. A escrita da autora é bem ruim. Ela é um livro extremamente superficial, ele é muito raso, ele tem muita página, mas é muita página de enrolação. Ela escreve de um jeito meio floreado, e só pra encher linguiça mesmo, porque eu não senti profundidade, não me conectei com nenhum personagem. É um livro extremamente chato e é extremamente ruim, extremamente polêmico. Tem umas coisas aqui que, nossa, ela vai completamente de contra a tudo que eu acredito. Nossa, eu fiquei passada. Não rolou. Pra mim, não rolou esse tipo de coisa. Algumas pessoas classificam como dark romance. Talvez não seja um estilo pra mim. É o seguinte, a gente tem... Nesse livro aqui, a gente vai acompanhar um dos vampiros, que no caso é o Jax, e ele foi enterrado vivo. Ele foi enterrado vivo e aí ele passou uns anos, acredito que 7 anos lá, nesse sofrimento, nessa agonia. Ele foi muito torturado e depois enterrado vivo e continuava sendo torturado. Então, o tempo inteiro dele era só escuridão, dor e trevas. Então, ele ficou muito ruim do juízo, sabe? E daí, a gente tem a mocinha, que eu nem lembro o nome dela, cara. Não lembro mais o nome dela. Não lembro mesmo. Xia, eu acho que é assim que se pronuncia. Eu não gostei de nenhum dos dois. Nossa, tem... O hot do livro não funcionou. Geralmente esses livros, eles têm hot e tem ação. Não funcionou nenhum dos dois, tá? Eu achei muito ruim. Eu demorei muito pra ler esse livro. Eu terminei a trancos e barrancos mesmo, porque eu não gosto de abandonar um livro. No começo, ele tava ruim. Tipo, passou 100 páginas de pura enrolação, muito chato, e não acontecia nada. Nada de ação, nada de romance. E daí eu fui na insistência, na esperança de que o livro ia ficar bom. Aí chegou uma parte do livro, assim, tipo, metade do livro, um pouco metade pra lá. Eu vi que não tinha condição, não tem condição desse livro ficar bom. Eu só vou ler mesmo pra terminar, pra poder falar se... Porque eu não tava mais com a esperança de que seria bom. E realmente o livro vai ficando cada vez pior. Muito pior. É uma série que eu vou abandonar. Eu não quero mesmo ler os outros livros. E... Bom, foi muito ruim. Foi um atraso de leitura. Eu comecei com esse livro, aí não funcionou. Aí eu fui pro outro livro que funcionou, da Agatha Christie. E aí tentei voltar pra esse de novo, não funcionou. Aí eu li o Casa de Folhas, fiquei completamente obcecada do Casa de Folhas, não consegui ler mais nada. E aí eu falei, não, eu vou terminar esse livro nesse mês, porque eu não vou postergar essa leitura pro próximo mês, não. Sim, e aí essa mocinha Xia, ela é médica. E ela começa a ouvir as vozes do Jax na cabeça dela. Ela não sabe que é ele
Ele se conectou com ela de alguma forma, eu não lembro se tem alguma conexão com o livro anterior, mas eu acredito que não. E daí ele ficava pedindo socorro pra ela e ela ignorava. Passou 5 anos ignorando os pedidos de socorro do cara, mas enfim, ela foi bem, ela deveria ter ignorado mais, porque quando ela foi socorrer, o Jax, ele meio que fez ela prisioneira, sabe? Ele tava um vampiro muito louco, tava doidão. E aí ele fez ela de prisioneira. E ela tava naquela de eu quero, mas eu não quero, sabe? Uma chateação. Eu queria que ela pulasse fora desse relacionamento o tempo inteiro, eu torcia pra ela pular fora. Mas, enfim. E foi isso. Ela foi ajudar ele e ela se ferrou. Mas, enfim, no livro aqui expõe que ele é o amor da vida dela e todos. Eu não comprei essa ideia porque eu não curti esse tipo de coisa que a autora abordou aqui, não. Não curti mesmo. Bom, minha gente, então foi isso. Essas foram as minhas leituras do mês de março. Foram 2 leituras muito boas. Uma leitura 5 estrelas, outra 4 estrelas. E uma leitura de 1 estrela que foi péssimo, terrível. Corra desse tipo de livro, é muito ruim. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Um beijão pra todo mundo que tá assistindo e até o próximo vídeo do blog.